nas comunidades rurais que vêm aqui visitar. Ok, Marcelo, a gente tem visto uma movimentação muito forte e a gente sabe de todas as dificuldades, mas o que você vê hoje no Distrito Federal, capital do Brasil, né? Brasília, capital do Brasil, aqui a gente vê muitas autoridades participando. Quais as dificuldades que você vê hoje nessa questão ligada à extensão e à oportunidade das pessoas no campo, dos agricultores familiares, dos jovens, poderem continuar nesse espaço? E aí eu sei que muitas vezes uma visita aqui pode mudar a vida das pessoas, porque ela tem contato com tecnologia, tem contato com coisas novas, tem contato com uma série de outros produtores, e isso acaba ajudando. Mas e as dificuldades que você sente hoje, você que está recém-chegado na Emater, mas que é agrônomo, que é da área, tem uma experiência vasta com a agricultura familiar? Quais são as dificuldades que você vê hoje para que a gente transforme, né, Brasília realmente num grande exemplo de pujança da agricultura familiar, já que do agronegócio ela é um exemplo para o mundo todo? Joe, eu acho que a gente tem ainda um desafio de consolidar uma matriz tecnológica adaptada para a realidade da agricultura familiar. Nós ainda importamos muito do grande agronegócio para a agricultura familiar. Isso eu acho que tem algumas contradições. Por exemplo, eu não acho que o nosso agronegócio brasileiro está num patamar sustentável, que é um modelo sustentável. Ainda é um modelo altamente consumidor de insumos externos, ainda tem muitas contradições ambientais, né? Vem aí o problema da mosca branca, é clássico, né? De um desequilíbrio ambiental, excesso uso de agrotóxicos. Na agricultura familiar, a tendência que eu tenho percebido na nossa agricultura familiar aqui do Distrito Federal e do entorno, que às vezes há uma cópia desse modelo, há um esforço de copiarmos esse modelo para a agricultura familiar. E isso tem trazido contradições, né? Então, acho que o grande desafio é como que nós construímos uma base tecnológica para a agricultura familiar alicerçada nos princípios da sustentabilidade, alicerçada nos princípios da transição agroecológica, porque isso aponta para uma outra perspectiva que traz sustentabilidade econômica, social, ambiental, para um jeito de fazer agricultura que só a agricultura familiar consegue, porque usa trabalho da família, né? Porque usa trabalho da comunidade, né? Então, acho que este é um dos grandes desafios ainda para nós, é um desafio para a Emater, é um desafio para as comunidades. Por exemplo, nós temos agora inúmeros assentamentos de reforma agrária sendo implantados, né, em parceria com o governo federal, em parceria implantados pelo próprio governo Agnello, pelo GDF, e são comunidades que estão iniciando o seu processo produtivo, né? Eu vim agora recentemente de uma reunião lá no assentamento Osiel Alves, que deflagrou o processo de implantação do assentamento, liberando os primeiros créditos, implantando infraestrutura, começamos a reflexão sobre casas, então, de como é que vai organizar a comunidade. Nós temos que nos desafiar a implantar um processo numa base tecnológica sustentável e não cairmos na armadilha, né, de entrarmos na repetição de pacotes tecnológicos que tem aí os agrotóxicos como um grande insumo, como os adubos altamente solúveis como um grande insumo, como as grandes máquinas, né, que resolvem o problema. Então, acho que esse ainda é um desafio importante, nós temos avançado muito nisso, nós temos várias comunidades que já entenderam essa reflexão e estão dispostas a entrar num processo de transição agroecológica, né? Nós temos, dentro da Emater também, vários técnicos que abraçaram esse desafio também, né? E se propõem a repensar, inclusive, a assistência técnica, a extensão rural, para que a gente consiga enfrentar essas questões hoje concretas na realidade das comunidades, dos núcleos rurais, dos assentamentos de reforma agrária. Então, eu acho que estes são alguns dos desafios que estão colocados para nós, né? Hoje nós temos aí, talvez para citar um outro que estamos percebendo, que não é só aqui de Brasília, acho que é um desafio nacional. Nós estamos num período de uma certa crise de geração, crise geracional, né? Nosso campo está ficando mais idoso, mais velho.
os jovens, é um processo que há vários anos se repete no Brasil, né, mas eles tendem a migrar para os centros urbanos, migrarem para as cidades. Eu acho que as políticas públicas do último período, eu não tenho dados estatísticos, mas a percepção é que talvez esse processo tenha dado uma certa freada, um certo arrefecimento, mas ainda nós temos uma gama muito grande de jovens rurais que saem de suas propriedades, vão para a cidade à procura de uma vida melhor e que causa vários impactos, porque eu tenho uma unidade familiar com solo de qualidade que começa a ter impacto na sua produção de alimentos, na sua produtividade, porque não tem mais força de trabalho para dar conta de prosseguir produzindo alimentos. Então, temos que avançar mais ainda nas políticas públicas para o campo, né, para viabilizar mais qualidade de vida para o campo, né, nós temos que ter mais lazer, mais cultura, e temos que automatizar a nossa agricultura, né, mecanizá-la de forma adaptada para a agricultura familiar. Quer dizer, não é copiar a grande máquina, o grande, né, poderio do agronegócio, mas nós termos condições de mantermos a produção, de diminuirmos a penosidade do trabalho, né? E mantermos a vida de qualidade no campo. Porque o que a Europa fez? Né? A Europa enfrentou essa questão. Né? Então, acho que a gente tem vários outros pontos de desafios, mas estes são alguns que eu acredito que está na nossa pauta. Ok, eu quero te agradecer e dizer boa sorte, está maravilhoso. Essa questão da matriz tecnológica, ela precisa acontecer no campo, mas também precisa acontecer na educação, mas também precisa acontecer na saúde, que é o conjunto de medidas que a gente precisa fazer para que a gente mantenha com qualidade o homem, o agricultor familiar, o seu filho, a sua família no campo. Então eu acredito que realmente aqueles que visitam a AgroBrasília, principalmente nesse espaço da agricultura familiar, vão encontrar subsídios, tecnologias, conhecimento para poder começar esse processo da mudança. O Brasília Sustentável, mais uma vez, presente na AgroBrasília.